Oi, gente, boa noite. Prazer enorme encontrar vocês aqui novamente. É muito bom. Eu gosto muito das nossas lives, porque isso me aproxima um pouco mais de vocês e me deixa, assim, mais feliz, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma live especial. Vocês que estão aí chegando, vem mesmo, porque essa mulher aqui é extraordinária. Vou apresentar para vocês uma convidada muito querida, que quando ela começa a falar, a gente simplesmente muda de plano, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o fechamento das igrejas, né? Dos templos. Vamos falar templos, porque aí a gente globaliza a noção do que é uma igreja, né? A gente poderia falar igreja, muita gente fala igreja, mas vamos falar templos, para a gente abranger aí todos os locais sagrados, né? Todas as casas do Pai, todas as casas onde a gente se sente ali mais pertinho de Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas orar em qualquer lugar. Eu não vou em templo, eu não vou em igreja, eu fico lá na minha casa e eu oro e é comigo e com Deus. A oração é comigo e com Deus. Mas essa é uma das questões que eu vou falar hoje com a pastora Cris. Quando uma pessoa diz isso, vamos guardar essa perguntinha aí para fazer para ela. Pastora Cris, minha querida amiga, boa noite. Muito obrigada por aceitar este convite. Boa noite, delegada Terezinha. Boa noite a todos os nossos amigos, colegas que estão chegando nessa live. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo edificante. É uma honra estar aqui com você, uma mulher que inspira mulheres, uma mulher que fez parte na vida de muitas mulheres, inclusive na vida da minha mãe. Então, a delegada Terezinha é uma referência de mulher que socorreu mulheres que estavam precisando de ajuda. E eu considero, delegada Terezinha, um presente de Deus te conhecer o seu testemunho de vida, superação, o seu trabalho, e eu tenho certeza que muito mais fará o Senhor através da sua vida para ajudar mulheres, a nossa comunidade, a nossa cidade, enfim, eu que me sinto honrada nesta noite. Uma boa noite. Boa noite. A pastora Cris, como a gente chama, ela se chama Cristiane Silva, mas todo mundo conhece ela como a pastora Cris. Falou na pastora Cris, as irmãs, as nossas colegas, irmãs em Cristo, elas já sabem que é uma mulher extraordinária. A pastora Cris, ela e o marido são pastores, eles são da comunidade cristã genuína, de Sumaré, que também tem essa igreja em Campinas. Pastora Cris, hoje a gente vai conversar descontraídamente, porque as minhas lives, elas são assim, mais um bate-papo, né? Do que toma lá da cá, você fala, eu respondo, não, mas eu queria perguntar para você, né? Vamos dizer assim, a pergunta que não quer calar, né? Com as igrejas fechadas, você acha que existe algum prejuízo para as pessoas? Quais as consequências, principalmente para aquelas pessoas que num determinado dia da semana vai para a igreja, vai para o seu templo e quer conversar, quer ouvir a pastora Cris, quer ouvir os outros pastores, quer, enfim, ouvir esses anjos do Senhor, né, que transportam, que trazem para a gente os conhecimentos, as escrituras que Cristo deixou para a gente aqui na Terra. Pastora Cris, existe prejuízo para as pessoas com as igrejas fechadas? Sim, e é uma conversa extremamente edificante, como eu disse na abertura, né, no meu boa noite para os nossos ouvintes, porque dá um prejuízo, resulta um prejuízo espiritual e emocional, e é isso que nós vamos, no decorrer desse bate-papo, explicar para as pessoas quais são esses prejuízos, mas antes de responder, eu gostaria de ler um texto de um escritor que eu acho que vem ao encontro do que nós estamos falando, e eu acho interessante dividir com os nossos amigos, que diz o seguinte, esse escritor é Ronald James Sader, ele diz o seguinte: comunhão não é um piquenique. Para os primeiros cristãos,
Koinonia não era a comunhão enfeitada de passeios quinzenais, não era chá, biscoito e conversas sofisticadas no salão social, depois de um sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo. Então, essa koinonia, que significa, que traz a ideia da comunhão, ela é extremamente edificante, porque ali, através da comunhão, uns choram com o outro, uns se alegram com o outro, ali nós temos o partilhar do testemunho, da celebração, nós temos ali uma equipe de apoio para acolhimento, e neste momento tão difícil que nós estamos passando, de pandemia, de isolamento, muitas pessoas estão aflitas demais. Eu tenho como profissão psicóloga, sou psicóloga clínica, e o público é um público de 80% que chega até a clínica, a procura, são de cristãos. E eu estou falando de cristãos, não só o cristão evangélico, que estão sofrendo com esse momento de pandemia, com uma alma aflita e que estão sentindo a necessidade de ser acolhida, de ouvir um testemunho, no momento de uma oração, quando a pessoa ela recebe essa oração intercessória, ela recebe um refrigério na alma. Então faz toda a diferença estar com a igreja aberta para acolher. Eu costumo dizer, assim como Jesus disse, né? Ele veio não para os sãos, ele veio para os doentes. E a igreja é essa ponte que acolhe essas pessoas que estão doentes. Doentes do quê? Da alma, aflitas, desesperadas, e através, delegada, ali da instrução bíblica, dos ensinamentos, como é gostoso em um momento todos estarem voltados ali para a mesma leitura de um texto, faz toda a diferença. Em casa, é muito difícil. Às vezes tem o celular, o Instagram, o Facebook é mais atrativo do que ler a Bíblia. E ali não, ali é um lugar separado para isso, para estudo, instrução. Claro, nós não estamos nos abraçando, mas a questão de estar um com o outro, sabe aquela troca do olhar, é extremamente importante, a pessoa recebe um renovo, ali conseguimos trabalhar a questão da resiliência. E quando nós tiramos isso, delegada, nós tiramos uma coisa fundamental, um nutriente maravilhoso que ajuda nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Tão difícil que nós estamos passando. Então, algumas pessoas podem até perguntar, mas o apóstolo Paulo escreve que nós somos santuários, tabernáculos do Senhor, através do Espírito Santo. E que Jesus também vai falar que somos templo do Senhor. Por quê? Porque diz que o Pai procura, aliás, palavras de Jesus, né, em João capítulo 4, ele diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, onde nós vamos estar, nós somos esse templo, nós carregamos o Espírito Santo nos nossos corações, podemos sim procurar fazer o culto lá em casa, só que é uma grande diferença. E isso o autor aos Hebreus vai explicar, quando ele diz a importância de reunirmos na congregação. Então, podemos sim fazer a oração em casa, buscar em casa, mas a diferença da comunhão delegada faz toda a diferença, toda a diferença. Bom, olha, você falou numa coisa, me permita chamar de você, tá? Você é Tá, tão jovem ainda, e você falou de uma palavra, assim, fundamental, que faz toda a diferença na vida do ser humano, né? Que é resiliência. Eu gosto demais dessa palavra, demais, porque ela explica muitas coisas na mulher, principalmente. Olha aí, a Yasmin Brich com a gente, Nadir de Freitas. Yasmin Brich é uma menina maravilhosa, super prendada, uma inveja, queria ter uma filha dessa. E filha da minha amiga, primeira-dama, que vai estar com a gente logo mais, a Elaine Brich. Está com a gente também Rosângela Silvestre, Cris de Paula também. A Cris, amiga da gente. Hermínia Chicória, minha chilena, amiga querida, há quanto tempo não nos víamos, né? E está com a gente também, doutora Sandra, presidente do PTB Mulher, lá da capital de São Paulo. Tem aí
um trabalho muito bonito também junto ao PTB. Bom, aos poucos eu vou chamando aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Mas a gente falava da resiliência, que é uma palavra que eu acho que resume bem porque a mulher perdoa tantas vezes, né? Sim. Muitas vezes, antes mesmo de eu ser a delegada da mulher, o policial falava assim, mas de novo aqui essa mulher? De novo aqui? Essa daí gosta de apanhar. Poxa vida, né? O que está faltando? Por que ela não larga dele? Aquela coisa. E aí, eu mesmo, durante muito tempo, tive que entender esse vai e volta, esse perdoa, essa coisa que parecia tão grave para a gente que está fora da relação, mas que dentro da relação é possível perdoar. Então, quando você falou essa palavra, na hora me veio uma fala que eu digo muito nas minhas palestras, né? Mulher não gosta de apanhar, ela é resiliente, né? Boa. Não é boa? É isso mesmo. Isso é muito bom, é isso mesmo. E a comunidade em si traz isso. Quando nós passamos essas instruções através das Sagradas Escrituras, quando aprendemos a dar a outra face, no sentido de perdoar, quando aprendemos que devemos continuar, somos motivadas através da palavra, do estudo, quando compreendemos que não estamos sozinhas. Que existe um Deus, o Criador, que não desampara na hora da angústia, da aflição. E quando nós temos essa consciência, entra o que é a resiliência, essa resistência dentro das situações difíceis, né? Dentro da situação difícil. E sim, as mulheres têm esse traço maravilhoso de resistir. Então, eu sempre falo, né, nas minhas lives que quando eu ingressei na política, o doutor Pinotti me dizia assim, a política é importante porque ela amplia as suas ações. Deu uma travadinha. Vamos lá. Então, os prejuízos. Vamos continuar falando, né, dos prejuízos espirituais e emocionais com o fechamento da igreja. Voltou. Voltamos. Então, eu estou vivenciando hoje, dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o quanto estas secretarias são importantes nos municípios para amparar as pessoas neste momento. Muitas pessoas dizem que a Secretaria de Promoção Social só faz assistencialismo. Não, é através dos programas sociais, dos governos, e aí são os políticos que criam as leis para fazer esses programas sociais, que o município recebe dinheiro. Então, se tem prefeito que acha que Secretaria da Promoção Social não ajuda o município, eu aprendi com a Elaine, secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, que a Secretaria da Promoção Social é quem traz verba para o município. E quando a gente fala aí de tempos de pandemia, de aumento dos casos de violência por conta do confinamento, eu fico pensando que quando as mulheres estão privadas de irem às igrejas, elas são muito mais oprimidas, né? Elas têm que engolir o choro mais vezes, porque não tem a pastora Cris para conversar, não tem a colega com quem, eventualmente, nesses encontros na igreja, né, ela desabafa. E você falou isso no começo, né? Lendo esse texto maravilhoso que você trouxe, dessa parte social da igreja, que às vezes eu, quando te convidei para a live, eu tinha como foco assim, né? Vamos falar da fé, a fé é menor com a igreja, a fé... Não, na verdade, acho que a fé não muda. Mas esse aspecto social, do entrosamento, da interação, da congregação, isso, ela é vital também na questão da violência doméstica contra mulheres, crianças e adolescentes também. Com certeza.
Você pensa assim também? Sim, sim, com certeza. E delegada, e quando nós estamos dentro de uma comunidade, ali, claro que cada um vai ter um nível de conhecimento da palavra, da instrução, de experiências espirituais diferenciado. Então, a gente costuma dizer que ali é um ajudando o outro a crescer. E dentro da comunidade, nós instruímos o que a Bíblia diz sobre isso, sobre violência, como o marido deve honrar a tua esposa, como a esposa lidar com com o marido. Então, nós falamos de um relacionamento saudável. Então, isso ajuda através do confronto, através do aconselhamento. Ali também nós temos instruções a partir da palavra de Deus, como educar os filhos. Então, na comunidade é um trabalho voltado para a família. E quando essa mulher ela chega com tanta culpa, com uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade, uma sensação de impotência, se sentindo sozinha por conta de uma violência, de um marido que não partilha da mesma fé, quando ela chega na comunidade, nós vamos ajudar essa mulher a fazer uma releitura da situação. Vamos ajudar essa mulher a entender como ela deve se comportar e também como agir dentro das leis, enfim, dos cuidados, enfim, nós não ignoramos a responsabilidade dentro da sociedade, o papel dela quando ela está em risco, né, de vida. Mas muitos testemunhos de mulheres que chegaram com essa situação, dentro dessa situação, nós desenvolvemos ali um trabalho através da oração, do aconselhamento, como eu disse, e ela se comportou e viu de uma outra maneira o marido, resultando, o marido indo para a comunidade e tendo uma restauração da família. Ali na comunidade, nós percebemos, aliás, nós vimos e presenciamos pessoas que são restauradas, que estavam num determinado vício, com uma compulsão, e são restauradas, curadas, libertas. Então, tem um papel, a comunidade, a igreja tem um papel fundamental para a sociedade, e não só para a sociedade, mas para o bem-estar do sujeito, né, da subjetividade, né, além, a partir do conhecimento da palavra, a partir de caminhar com pessoas que estão no mesmo nível de fé, outras com um pouquinho mais de conhecimento, que vai levar ela para esse crescimento, e faz toda diferença. Quantas mulheres que saíram dessa situação da violência, do abuso, do relacionamento tóxico, a partir do conhecimento da palavra de Deus, a partir da instrução pastoral, ou de um determinado líder, ou de trabalhos que nós desenvolvemos dentro da comunidade, né, para a família, para a mulher e muito mais. Então, e aí, justamente, eu queria falar aqui, fazer uma outra pergunta para você, né? Nós estamos falando do fechamento das igrejas, e você percebe que nós estamos falando na questão mesmo emocional, espiritual, como é que isso interfere na vida das pessoas. Mas eu ainda quero falar com você do absurdo das igrejas fechadas, enquanto os ônibus estão lotados, as filas da lotérica para pagar a conta, do correio, do banco para receber o benefício que você passa, as pessoas estão sem máscara, é uma coisa assim maluca, mas eu ainda vou falar disso no fim. Mas eu queria saber, como é que vocês, pastores, estão fazendo para não abandonar o seu rebanho em tempos de pandemia? Vocês têm um grupo de WhatsApp, enfim, como é que vocês, pastores, né, intermediários, né, do dom divino de Deus, né, na vida das pessoas, como é que vocês estão chegando no seu rebanho? Uma readaptação, e que não tem sido fácil, não é fácil. E é diferente um acolhimento via WhatsApp, ou pelo celular, através de um aplicativo, é muito diferente do quando nós estamos ali no presencial. É muito diferente, a atmosfera é diferente, a sintonia é diferente, enquanto nós estamos acolhendo, tem criança gritando, da televisão alta, o cachorro, e a pessoa acaba se dispersando, mas quais são os nossos métodos que nós estamos agora desenvolvendo? Sim, grupos de WhatsApp, nós estamos transmitindo os cultos online, para que a pessoa não fique sem o contato com a palavra, nós estimulamos a pessoa a tirar um tempo do dia, né, geralmente 1
1 hora, 50 minutos, para debruçarem um estudo bíblico. Então, os cultos são online, nós estamos entrando em contato com as famílias, mas é visível que o rendimento, o conteúdo, a qualidade diminui. Eu não estou generalizando. Claro que tem pessoas que têm uma autonomia espiritual e emocional muito grande, estão bem emocionalmente, estão ali no secreto do quarto, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, estudando a Bíblia com dedicação, mas nós temos um outro público, o outro público que não consegue ter essa autonomia para poder ter qualidade na leitura, qualidade numa oração. E essas pessoas estão sentindo falta. Então, quando nós ligamos, ou através, né, de uma reunião, através das redes sociais, é nítido ver as pessoas sentindo a falta, a queixa, a necessidade, o desespero, a oscilação espiritual, a insegurança, a incerteza, as queixas, Cris, eu estou me sentindo sozinha, eu preciso de ajuda, não é a mesma coisa, a concentração é diferente. Então, nós estamos tendo que nos readaptarmos, mas não é um bom caminho, né? Não é um bom caminho. E a delegada falou algo muito importante, né? Enquanto o trem, com certeza, vai trazer essa informação com, enfim, né, com mais detalhes daqui a pouquinho, mas os ônibus cheios, as frotas diminuindo, e a igreja, com todo o cuidado, álcool em gel, distanciamento, a máscara, não temos o contato físico, mas só de sentir ali ter alguém tocando um violão num cantinho, depois outro está ali com a Bíblia, cada um na sua cadeira, no distanciamento com a Bíblia, focado para aquele momento, faz toda a diferença. Então, é contraditório essa situação, né? A gente fala assim, né, pastor? A gente diz assim, não, as pessoas não conseguem ver diferença, né? Eu aqui em Montemor, um pouquinho antes do trabalho, como eu trabalho bem perto aqui da igreja, e assim, é muito bacana poder ter voltado aqui, passar um tempo aqui numa cidade pequena, porque você volta a sentir o calor, né, das pessoas, coisa que a gente não tem em Campinas mais, né? As pessoas, quando você anda numa cidade como Campinas, você não encontra ninguém conhecido, é muito raro você encontrar alguém conhecido. E aqui, embora tenha o isolamento, né? Montemor é uma das cidades assim com um índice de isolamento dos melhores, está entre as 6 cidades do estado de São Paulo. Parabéns. O povo aqui é muito herdeiro, viu? Então, eu passo ali na igreja, e ainda numa chamada, hoje pela manhã, eu passei lá bem cedinho. Simone Soares, um beijo, obrigada, boa noite, obrigada da participação. Rafael também, doutora Sandra. Cris continua com a gente, maravilhosa, nossa presidente do PTB Mulher aí de Campinas. Mas eu passei em frente à igreja, aquela porta fechada, né? Eu fiquei com vontade de entrar para orar lá, porque meu irmão realmente está muito mal, né, da Covid, e eu fiquei com vontade, eu falei, poxa, mas não é justo. Aí eu vi que uma mulher abriu a porta, eu acho que ela foi para limpar a igreja, né? Aí eu cheguei um pouquinho perto, olhei lá dentro e já senti saudade. Então, eu fico imaginando que as pessoas também devam estar sentindo muita falta. E estão verbalizando. Está. Está aqui com a gente a Maria Tereza Palermo, né? Nossa amiga do nosso grupo aí de mulheres, e ela saiu aqui o que ela falou, mas eu estava lendo aqui. Ela está dizendo que ela tem assistido, voltando aqui, os cultos online, mas que o presencial, nós temos mais comunhão com todos e uma corrente de fé. E aí eu vou entrar nessa coisa espiritual, né? Juntos a energia circula. Fala um pouco sobre essa questão espiritual, sobre o prejuízo espiritual que essa não comunhão acarreta nas pessoas, pastor. Quem chegou agora, deixa eu lembrar vocês, nós estamos aí com a pastora Cris, ela é da Igreja da Comunidade Cristã Genuína de Sumaré, nossa vizinha aqui, mas é minha amiga também, faz parte do grupo
Nação de Mulheres Cristãs, que nós estamos começando, né, Cris? Fala para mim, Cris, dessa questão aí espiritual, pegando esse gancho da não comunhão. Boa pergunta. E as pessoas às vezes ficam indagando, né? Será que isso é real? Não, é real, sim. A presença, o que nós sentimos dentro de uma comunhão ali na comunidade é diferente de quando nós estamos em casa. Não que não tenhamos momentos específicos de uma maneira espiritual dentro das nossas casas, no carro, enfim, temos. Mas quando falamos igreja, eu gosto dessa definição que eu quero compartilhar com vocês. A igreja é uma assembleia do Deus vivo composta por um povo de Deus, por pessoas que estão ali exercendo a mesma fé, colocando em prática os seus dons, os seus talentos. Então, ali é um momento de adoração, é um momento de celebração, é um momento que nós nos debruçamos na palavra, sem ter outras coisas distraindo a pessoa, roubando a atenção. Então, a sintonia, estamos todos nessa mesma, eu vou usar atmosfera, talvez não seja a palavra tão, mas é que vem aqui na minha cabeça. Mas aquela atmosfera dentro de um ambiente que é separado para adoração, é totalmente diferente. Ali nós temos um momento de quebrantamento, de choro, enfim, sem julgamentos, sem falar, nossa, a pessoa está chorando, nossa, a pessoa ela está cantando um pouco mais alto. Então, ali é um lugar separado para isso, é separado para adorar. Diferente de quando nós estamos em casa com várias tarefas. Então, é claro que isso, dentro dessa comunidade, dentro deste momento separado para cultuar, nós temos uma percepção muito mais aguçada, de ouvir a voz de Deus, de escutar um testemunho e sermos edificados, ouvir um testemunho de alguém que superou algo, e a pessoa está passando a mesma coisa, e ela sai dali daquele ambiente dizendo, é possível, Deus falou comigo, Deus tratou o meu coração. Quantas pessoas que chegam ali, delegada, que vem com uma demanda no pensamento, ali dirigindo o teu carro, ou dirigindo o carro indo para a igreja, e quando chega ali, a palavra vai de encontro com ela. E ela diz exatamente o que eu estava precisando ouvir. Ouvir de uma pessoa, é exatamente o que eu estava precisando escutar. E neste momento, agora eu estou saindo com uma direção. Então, a pessoa sai renovada. Quando dedicamos esse tempo para essa Assembleia de Deus, reunindo o povo de Deus, com certeza faz toda a diferença no âmbito espiritual. Ou seja, o prejuízo às pessoas com as igrejas fechadas, ele é realmente um retrocesso. Porque as pessoas, não é? Durante a pandemia, e eu tomo por base as pessoas que têm aí agora um parente doente, ou que perdeu um ente querido, né? Para a morte é muito difícil encontrar consolo. E se ela não tem a igreja para ir, né? Como fazer? Como dar alento, pastora Cris, às pessoas com as perdas que elas estão tendo com essa pandemia? É isso mesmo. E com a ausência desse acolhimento, de uma palavra espiritual, de uma oração, de um testemunho de superação de pessoas que vivenciaram o luto, dessa atmosfera que hoje eu chamo de atmosfera espiritual, que a pessoa recebe esse renovo, essa direção, um sentido da vida. Sem isso, delegado, o que nós estamos... O que desencadeia, né, a predisposição para essa pessoa que está se sentindo desamparada, né? Essa pessoa que não tem essa comunhão que nós estamos falando? Depressão, ansiedade, fobia, pensamentos negativos. Então, sem esse acolhimento, sem essa ajuda espiritual, sem as igrejas estarem com um papel tão importante que nós temos, que é um serviço essencial para essas pessoas no momento tão difícil, estão desenvolvendo transtornos psicológicos. Então, aí a irritabilidade, que é o transtorno de humor, dentro do transtorno de humor, aumenta de uma maneira muito grande, a ponto de ter agressões físicas, verbais.
Então, e isso vai desencadeando outros problemas para essa pessoa, né? Então, com o fechamento da igreja, olha o que nós estamos presenciando. Porque o que eu estou falando aqui, delegada, são fatos, coisas que eu estou vivendo todos os dias. Então, aquela pessoa que tinha aquele tempo de buscar a Deus, ela não está tendo esse tempo, porque em casa está todo mundo em casa, filhos não estão estudando, criança gritando, criança ansiosa, o marido ansioso porque está desempregado, dinheiro faltando, ela entra em desespero, ela não tem paz na alma para buscar o Espírito, para ter essa calmaria na alma, porque a alma fica agitada. Então, na igreja, quando recebemos, a pessoa tem essa calmaria na alma, e aí entra a questão espiritual, ela consegue ter discernimento, que nós chamamos esse discernimento de entender o Deus falando, Deus renovando, e essa alma, né, começa a ser fortificada para poder superar e enfrentar as dificuldades. Nossa, que bonito, né? Enquanto você falava aqui, eu pegava assim as suas palavras e até me transportava aqui, né? Nessa questão desse alento, né? E a gente está aqui online, mas ao vivo, então a gente está interagindo. Então dá para sentir, né? Nesta live, a falta que faz esse contato, né? Assim, visual, porque a gente não pode ter contato físico, e mesmo nas igrejas, ninguém vai ter contato físico. Mas, assim, uma pergunta que, olha, é incrível, né? A gente ouve de tudo, mas eu, como assim, uma pessoa que trabalha muito a questão da mulher, às vezes eu falo assim, gente, eu falo muito de mulher, né? Mas não é a minha história, a minha vida, e quando você falava assim, pelo menos na igreja, a pessoa se concentra. Eu não consigo imaginar uma mulher dentro de casa conseguindo se concentrar para ler a Bíblia, estudar a palavra sagrada, com criança, cachorro latindo, marido reclamando, sabe? Então, realmente é muito difícil. Mas eu ainda preciso fazer mais uma perguntinha para você. Eu já perguntei, você já me explicou, mas eu quero falar de novo. Por que é que as pessoas têm dificuldade em entender quando o pastor diz que a mulher tem que ser submissa? Essa pergunta é polêmica! Eita, mulher! Mas eu sei que você sabe explicar. Infelizmente, a palavra submissão, ela em algum... Eu vou ter muita responsabilidade para falar, para não causar uma polêmica, né? Ela vem de uma maneira, em alguns momentos, partindo de alguns pregadores, de alguns pastores, que eu não sei se é de uma forma consciente ou inconsciente, ou cultural, ou a partir do conhecimento, vem de uma maneira distorcida, infelizmente. Infelizmente. Eu venho de um lar, delegada cristã. Então, eu falo assim dos meus avós, né? O modelo dos meus avós, que quando ouvia essa palavra submissão, e às vezes dentro daquele pouco conhecimento, então lia literalmente ao pé da letra, sem procurar a palavra original, que é o grego, o hebraico, outras traduções, enfim, que é o estudo, que hoje a gente tem o estudo da teologia, que é uma ferramenta maravilhosa para conhecer a Bíblia, né? Em que contexto ela está sendo falado, para quem, para qual igreja está sendo direcionada, partindo de quem. Então, a palavra, às vezes, submissão, ela, por muito tempo, em algumas denominações, foi vista como você precisa ouvir, calar a boca e pronto, acabou. A mulher não tem voz, a mulher não tem vez. Então, seja submissa. Então, eu posso falar palavras ofensivas, mas você é submissa. Olha o que a Bíblia diz. E por muito tempo, mulheres ficaram com esse jugo. Eu preciso ser submissa. E a submissão não, eu tenho que falar sim, sim, o tempo todo, para aquilo que o meu marido está falando, seguir as regras dele. Enfim, eu não posso ter uma voz, eu não posso ter um comportamento. Dentro daquilo que é cristão. Estou falando de mulheres cristãs. Então, elas ficaram sufocadas. E a submissão não caminha por esse percurso daquilo que é tóxico, daquilo que é opressor.
Então, quando nós estudamos os padrões do matrimônio através das Sagradas Escrituras, nós vamos ver, sim, o marido na posição de amar a esposa como Cristo ama a igreja. Olha que amor é esse. Esse amor vem recheado de comportamentos, de atitudes, e aí entra o papel da mulher, essa mulher que vem auxiliar, ser adjuntora desse marido, pensarem os dois juntos. Então, também o papel dessa mulher em ser submissa. Então, essa submissão não é falar o sim, sim e o amém para a vontade do homem, exclusivamente. Pode ser brava. Isso. Pode ser brava com o marido. Eu gosto ela pode pensar, ela pode colocar as questões dela, né? Ela pode, não tem problema, isso não é pecado. Olha, isso não é pecado. Nós temos que ouvir mais pastoras, porque uma vez eu vou contar um negócio aqui que eu quase caí da cadeira. Fui convidada para fazer uma palestra e o pastor antes queria saber se eu não era uma feminista que ia virar a cabeça das mulheres, né? Então, aí foi um verdadeiro interrogatório, né? Aí, quando eu fiz essa pergunta da submissão, ele me respondeu assim, como eu estou contando milagre, mas não estou contando santo, eu posso falar. Né? Boa! Ele falou assim para mim, mas a senhora não entendeu, a mulher está sob missão. Falei, não. Submissão não é a mesma coisa que submissão. Mas ele tentava me convencer que esta palavra na Bíblia foi colocada para dizer que a mulher estava sob uma missão. Claro que ele não me convenceu e claro que ele também não me chamou para fazer a tal da palestra. Mas eu não sou uma pessoa assim extremista. Pastora Cris, quero agradecer muito a sua presença. Pedir para você aí tá com a gente a diaconisa Vilma Menezes, obrigada pela presença. Quero que você deixe aí umas palavras para a gente de conforto e já vem com a gente aí a minha amiga Elaine Brich aqui, que ela vai entrar já com a gente. Vem cá, Elaine. Que delícia! Oba! Vou dividir aqui a orelhinha com ela. Boa! Olha, Elaine, a gente divide a orelhinha aqui. Ela é alta, ela é enorme, essa mulher aqui. Vem mais para cá, para você ficar aqui do meu ladinho. Aqui, ó, isso. A câmera que a gente está seguindo é aquela ali, ó, tá? Ó, então, Cris te apresentando aqui a primeira dama, minha amiga pessoal. Eu já tenho a liberdade de falar com ela, boto ela no meio da live. E eu disse a ela que ia te receber, ela falou, nossa, quero muito conhecer. Boa noite, Elaine. Obrigada aí pelo espaço que você me cede aqui na sua casa e muito bom estar com você aqui também. E eu tenho acompanhado o trabalho dela e um trabalho sensacional nas redes sociais, tenho acompanhado, já sou fã e intercedo pela sua vida. Pela delegada, pelas mulheres que estão aí desenvolvendo trabalhos fundamentais para a sociedade. Obrigada, Cris. Muito obrigada, Cris. É um prazer te conhecer. Obrigada, Terezinha, que está sempre junto comigo. É uma companheirona, uma mulher ótima, que cozinha muito bem. Ai, que delícia! Esse dote eu preciso conhecer. Precisa mesmo. Nós temos uma turma muito boa, são leoas que trabalham muito, e todas nós queremos o melhor para a nossa população. Então, a gente se desempenha ao máximo, mas é tudo com amor. É um trabalho divertido, porque a gente faz porque gosta. Né? Sim, é o chamado de vocês, é o chamado, é o dom, é o talento. Deus constituiu vocês para esta geração, para este tempo. Enquanto a Terezinha estava falando de um líder que não conseguiu falar sobre o real sentido de ser submissa aos nossos maridos, né? O ministério de Jesus é muito lindo. O ministério de Jesus, ele coloca as mulheres no trabalho, inaugura ali a posição da mulher diferente dos patriarcas, né? Dos homens. Então, Jesus começa inaugurando, trazendo mulheres para o serviço, mulheres que
pregaram. Então, com certeza, vocês também fazem parte dessa convocação para essa geração. Se há 2000 anos atrás, Jesus já colocou um holofote, um destaque nas mulheres, ele continua em toda geração, e vocês são também chamadas por Deus para essa geração, para fazerem a diferença, inspirar mulheres, entender que nós podemos somar, sim, com os nossos irmãos, com os nossos amigos e com os nossos cônjuges. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Como diz o meu marido, a minha esposa ou toda mulher não tem que estar atrás de um homem, tem que estar ao lado. Isso, bom. Força dele. Isso mesmo. Isso é saudável. É saudável. Nós fazemos as coisas, eu sei que está difícil, a época que todos estão passando por causa da igreja fechada, realmente não é um refúgio, é um segundo lar a igreja. E muitas mulheres, elas têm isso como uma segurança, não só por encontrar Deus, como todas as amigas, os sonhos, a felicidade dentro da igreja. Isso é importante e tem falta. E também eu tenho muito a agradecer às igrejas, porque nós estamos entrando numa época que não temos trabalho, falta de tudo, né? Se for ver bem, né? Mas a gente está entrando com uma campanha também, que muitas igrejas já estão fazendo, e a EPTV, ela, no caso, ela está nos ajudando, está entrando junto com a gente como uma iniciativa, e nós realizando com o Fundo Social de Solidariedade, porque além da secretaria que nós trabalhamos, ainda também tem sou presidente do Fundo Social de Solidariedade, que é muito legal ajudar todo mundo. E, nossa, tem coisa que a gente chora, a gente vai fazer, a gente chora. Já sou chorona, então já entra no esquema junto, é gostoso. E sábado nós vamos trabalhar, é isso que ela vai contar para a gente. Sábado nós vamos fazer uma arrecadação solidária, junto com a EPTV. Nós estaremos lá no centro de Montemor, entre a Avenida Jânio Quadros e a Ayrton Senna, bem na Praça Tese Marini, a antiga Praça do Peixe. Tinha até peixinho lá, hoje não tem mais, mas tinha até peixinho. Então, nós vamos estar com uma tenda montada e arrecadando, porque a gente vai pegar em drive-thru com todo cuidado, por causa da Covid, porque não pode aglomerar. Tá fera. A Covid está no auge, sabe, no pico, e a gente está muito preocupado com isso. Muitas pessoas não estão levando isso a sério. Eu sei que vocês estavam ouvindo, vocês desde o começo, e a gente vem acompanhando faz tempo. É triste. É muito triste. E as pessoas estão desempregadas, as famílias estão se dizimando. Então, a gente precisa mais da igreja, precisa mais de voltar à nossa vida. Eu teria tanta coisa para falar por pouco tempo. Então, eu só agradeço. Fique à vontade. Eu agradeço. Olha, a arrecadação vai acontecer sábado agora, depois da manhã. A partir de que horário? Das 8 da manhã às 5 da tarde, é drive-thru, né? E as pessoas vêm de carro e fazem a sua doação. E nós pegamos, já guardamos certinho, levamos, depois montamos as cestas e destinamos às pessoas que precisam. Olha que trabalho lindo. É bacana, muito gostoso. Muito viu? Bacana mesmo. Muito Só vou avisar o povo de Montemor, os amigos, temos casais pastores aí, já vamos compartilhar esse movimento abençoado, com certeza. É um alimento não perecível. O que puder ajudar é de bom tamanho, de coração, é bem-vindo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por essa chance, essa horinha que vocês têm de deixar a gente contar alguma coisa que acontece na nossa prefeitura de Montemor, que está começando a crescer agora, está desenvolvendo. E mulher, quando quer fazer alguma coisa, faz, né? A gente vê isso também na igreja, viu? A mulherada, quando se reúne, olha, dá certo, dá certo. E essa mulher, ela me incentiva muito a fazer as coisas. É muito gostoso, viu? É muito bom. Precisa fazer a live, delegada, com a primeira-dama. Precisa de uma live específica. Sim, já estou programando aí. A gente tem algumas e a gente já tem uns projetos aí para fazer umas lives e vai ser muito legal. Você sabe por quê?
a gente tem uma diferença de idade bem grande, sabe? Eu já passei. Eu sou a mais velha, eu já vou até vacinar na terça-feira, já é a minha idade. Já vai chegar a minha idade. Sorte dela. Mas a gente tem assim, muita vida, né? E eu acho que é isso que nos motiva a fazer com que as mulheres se entendam, né? Não tem problema de idade, condição social, cultural. Você que é uma pastora, Cris, sabe do que a gente está falando, né? E olha quanta gente acompanhando a gente. Rosângela Silvestre, boa noite. Silvana Santos, a Simone. Olha quem deu um alô para a gente aqui. O Bruno Ferreira, elogiando as duas aqui. E olha lá, a doutora Sandra elogiando a gente, carinha de 20 anos. Obrigada. A Elaine, com certeza, viu? Saudade, Sandra. Vocês estão lindas, concordo com ela. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada. Pastora, eu queria, assim, ouvir, não considerações finais, mas uma mensagem de fé para todos nós, te agradecer muito, agradecer você também, Elaine, a todas nós. por essa parceria. E queria ouvir de você, Cris, uma mensagem para a gente, porque a gente está apaixonada aqui, né? Então, tá gostoso demais, tá bom demais. Ai, que delícia! Eu tô saindo muito feliz, edificada. Bate-papo, espero ter contribuído um pouquinho aí com os nossos amigos que estão acompanhando e que irão acompanhar. Eu dizia que logo, daqui a pouquinho, todos que estavam online no culto da minha igreja, né, na comunidade na qual eu sirvo como pastora, com todo mundo falou, e depois que acabar o culto, nós vamos assistir essa live. Ai, que bacana. Mas, delegado, o que eu posso... live, viu, Cris? Vamos repetir num horário que não seja do culto, né? Eu faço questão, viu? Vamos agendar aí já. Tá bom? Mas tudo é um tema aí para a gente falar. O que vocês precisarem de mim, da prefeitura, pode contar, viu? Estarei à disposição de vocês. Muito obrigada pelo carinho. E o que eu deixo para todos que estão conosco nessa live é que dentro desse caos, que vocês possam elevar os olhos além da montanha, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que está no controle de todas as coisas. Por mais que a situação seja difícil, Deus não nos abandonou. Temos um movimento contrário, contra a abertura das igrejas, porque, enfim, né? Mas nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode reter aquilo que Deus tem para nós. Então, mais cedo ou mais tarde, isso tudo vai passar. O que nós precisamos é ficarmos firmes em fé, na comunhão com o Senhor, e não morrer a esperança em nós, não deixar com que a esperança saia dos nossos corações, e que possamos nos mantermos focadas, motivadas e realizando, dentro do dom e do chamado, o serviço em prol do outro, constantemente. Que Deus abençoe, uma ótima noite, uma excelente semana para todas, para todos. Obrigada. Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe. Amém. Amém. Você é linda, maravilhosa. Obrigada a todos os nossos internautas. E olha, não saiam daí, porque agora você vai ter a chance de concorrer a um concurso de fotografia na área externa com o Rafael Augusto, nosso colaborador. Eu vou passar aqui para vocês as regras deste concurso. Presta atenção, porque ele faz assim um trabalho maravilhoso. Quero agradecer a minha amiga Marisa, que lá de Lima, no Peru, acompanha a gente aqui, ajuda a gente aqui a transmitir em vários canais, e dizer que, assim, ela é linda e maravilhosa, a gente ama de paixão também, tá bom? Fiquem aí com a gente, acompanhem aqui o concurso que vocês podem concorrer. Você sempre quis ter um álbum fotográfico, não foi? De graça. É a sua chance. Participa com a gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.